Mana 11, o hedge funding da Manati. Vamos ler o relatório de julho de 2025 publicado agora, no dia 14 de agosto de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo, ele que tem realizado operações com créditos preferencialistas lá no estado de Santa Catarina e agora, ao que parece, aqui no interior do estado de São Paulo. Veremos então qual é a atual situação dele hoje. Esse será o tema do nosso vídeo. O fundo iniciou as atividades em 2022, bem recente aí no mercado secundário. Tem um patrimônio líquido hoje na casa de 346 milhões, a última distribuição 11 centavos, a cota patrimonial é R$ 9,24. Nesta distribuição, fazendo um yield anual de 16,2, veremos adiante, um volume ao mês de 26 milhões, 28 mil cotistas e na data que eu gravo com vocês, o Mana 11 cota na B3 a R$ 8,67, fazendo um P sobre o VP de 0,97, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 7,56%. A cotação no mercado secundário mergulhou em dezembro aos 7,19, desde então busca uma pequena recuperação, mas ainda não supera os resultados lá de agosto de 2024, quando ele estava na casa dos R$ 9,37, e agora ele já atingiu inclusive R$ 8,88, agora em junho de 2025, e agora repousando na casa de R$ 8,67. A última distribuição, como comentamos, segue 11 centavos por cota, foi paga agora, no dia 21 de agosto de 2025, fazendo um yield mensal de 1,26, anual de 14,63. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em Mana 11, teria hoje R$ 1.187,40, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o Mana 11 consegue superar apenas o IPCA e o IFIX, mas não supera a linha do CDI, retornando no período 18,74, enquanto o CDI retorna 24,45, o IPCA 9,71 e o IFIX 7,29%, então ponto relativamente positivo aqui para o Mana 11. Ele se encontra abaixo da linha do CDI, mas bem superior à linha do IPCA e do IFIX, então que é ponto relativamente positivo considerando o cenário macroeconômico. Mas nos principais destaques aqui da gestão tem a distribuição de 11 centavos, 16,2 no yield isento de imposto de renda e 115,9 no CDI equivalente. Em relação à concretização do guidance do segundo trimestre, a gestão comenta que a manutenção da banda de distribuição entre 10 e 12 centavos e agora é equivalente a 1,1 e 1,4 ao mês. 28 mil cotistas vem crescendo e nos principais destaques da gestão, ela comenta que no cenário macroeconômico, a questão dos níveis atuais da taxa de juros, segundo a gestão, ela considera que esses níveis são perversos para as contas públicas e empresas, mas permite que a gestão consiga manter a sua capacidade de originação de oportunidades de taxas pré-fixadas muito atrativas. Desde fevereiro, o fundo iniciou o book de incorporação mediante o investimento em projetos de alto padrão localizados lá em Florianópolis e agora também aqui no interior do estado de São Paulo, veremos adiante. Com isso, ele manteve a distribuição de 11 centavos por cota, fazendo um yield de 16,2 e segue confiante com os resultados do fundo em função das alocações recentes realizadas em desenvolvimento, além da relevância das operações pós-fixadas. Já em relação à cota aqui no mercado secundário, a gestão comenta que ela continua com um deságio significativo e tem acompanhado a liquidez diária robusta, o que não condiz com a natureza das operações em carteira, majoritariamente compostas por CRIs. Em relação à performance do fundo, ele atingiu 40,5% de performance acumulada, de acordo com o patrimônio líquido ajustado pelos dividendos distribuídos. O IFIX da B3 com valorização acumulada de 22,9%, ao passo que o CDI equivalente rendendo 37,7%. Então, em tese, o Mana 11 superando estes dois benchmarks, rendendo 40,5% na acumulada. Em relação à DRE do fundo para julho de 2025, 4.199.000, ele fez aqui 324 mil de despesas, 3.875 de resultado operacional, 10 centavos por cota, então consumindo um pouquinho da reserva, hoje na distribuição de 11 centavos por cota. Nesta distribuição, como já reiteramos, 16,2% em relação à cota no fechamento do mês, 116% do CDI e IPCA mais 10,5% ao ano no mês. Em relação à distribuição aqui do terceiro trimestre de 2025, a gestão entende que é pertinente a manutenção do guidance de dividendos entre 10 e 12 centavos por cota, então o cotista pode esperar na próxima distribuição
continuando lá entre 10 e 12 centavos, provavelmente virá aí 11 centavos para o cota. Neste deságio em relação ao patrimonial, que é de R$ 9,24, hoje na cota mercado a 8,76, um deságio de 5,23%, a remuneração da carteira CDI, que corresponde a 41% do patrimônio líquido do fundo, é de CDI mais 7,29 ao ano. Já a carteira IPCA, 59% do patrimônio líquido do fundo, dando IPCA mais 11,05 ao ano. No dividend yield, considerando a cota mercado na distribuição de 11 centavos por cota, faz 16,2. Na rentabilidade acumulada, como já comentamos, 40,5 na cota patrimonial ajustada, 177% do IFIX desde o seu início, então ponto positivo. Em relação ao mercado secundário, 1 milhão e 100 ao dia, 28 mil cotistas. Já em relação à alocação, a gestão comenta que 97,7% dos recursos captados estão alocados em ativos-alvos, principalmente em alocações estratégicas. A gestão segue aumentando gradualmente a carteira de investimentos em incorporação com retorno preferencialista, visando agregar valor aos investimentos de forma descorrelacionada à atual carteira de investimentos. Então, ela tem aí o mandato de hedge de fundo imobiliário e é importante mencionar que, independe do posicionamento atual, a ideia é manter a gestão totalmente ativa com a carteira de investimentos para a busca de retornos extraordinários. Então, a gestão segue na proteção da carteira através de operações com originação própria, visando a proteção da carteira através também de investimentos em incorporações imobiliárias com retorno preferencialista. Em relação à alocação por classe de ativos, 72,5% aqui estão para créditos estruturados, 14% em fundos imobiliários, 9,6% para incorporação e 3,9% em caixa, além de 1,7% em ações. O primeiro aporte foi realizado agora no projeto localizado em Jundiaí. A gestão não comenta aqui maiores detalhes em relação a este investimento realizado, lembrando que o fundo tem 9,6% do seu patrimônio líquido com estas operações de incorporação, mas ele ressalta aqui que em fevereiro inaugurou a tese de desenvolvimento residencial com as 4 incorporações lá de Florianópolis, o Fazes Place, o Alure, o Porto Madeiro e também o Natos. Todos eles de alto padrão, localizados lá na Ilha da Magia, este investimento que foi feito pelo FII Turmalina. Em relação à estrutura de equity preferencialista, a gestão comenta que é acrescido da rentabilidade pré-estabelecida de 21% ao ano por parte do Mana 11, indicando aí que o fundo recebe os lucros antes do incorporador. Isso porque o incorporador parceiro só obtém o lucro no projeto após o recebimento integral do investimento realizado pelo Mana 11, então ponto positivo. Em relação à incorporação aqui de Jundiaí, a gestão não comenta maiores detalhes aqui neste relatório gerencial. Veremos então no próximo relatório se a gestão comenta que empreendimento é. Sabemos que ele está localizado aqui em Jundiaí, mas ainda não tem detalhes aqui de qual é a estrutura do empreendimento, principalmente o seu índice de cobertura, então veremos nos próximos relatórios. O fato é que hoje o Mana 11 tem 72,5% do seu patrimônio líquido alocado aqui em carteira de estruturados. Desta carteira, 31% fica aqui para incorporação. Ele tem shoppings, tem properties, tem locação também. 11,7% do book de incorporação com viés pré-fixado e RICR variável, o que faz consistência para os resultados futuros junto com as operações indexadas ao CDI, ponto positivo. No CDI, ele faz aí uma remuneração de CDI mais 4,6%, 38,8% aqui do patrimônio líquido do fundo, 49,5% para IPCA, dando IPCA mais 9,5%, uma taxa de marcação de IPCA mais 12,3%. Em relação à duration da IPCA, 3,6 anos, o CDI geralmente tem uma duration mais curta, 2,1 anos. Ele tem a maior duration da carteira lá vencendo entre 6 anos, 72,5%. Já na carteira de FIIs, 14% do patrimônio líquido do fundo, a maior exposição é para recebíveis, 44,6%, mas ele tem aqui também shoppings, hedge fund, tem corporativo, tem aqui também renda urbana. Já na exposição por tipo de estratégia, 71,8% fica aqui para o carrego, 28,2% para o ganho de capital. E em relação à carteira de ativos, a maior exposição é o CRI da Verse, faz hoje 50% de LTV, 4,9% do patrimônio líquido do fundo, a operação que é indexada ao CDI, com uma indexação de 4%, numa taxa de aquisição de 4%, no montante de R$ 16.849.000.
Mas não é só isso, o fundo tem aqui também para o investimento residencial com crédito preferencialista o ativo VIC Jundiaí, ele que tem hoje aí 2,8% do patrimônio líquido do fundo, a operação é indexada como pré, tem 22,5% de retorno. Lembrando que o VIC Jundiaí, como destacado aqui pela gestão, é baixa renda, então ela tentando incorporar aí no seu book também as operações com baixa renda, todas elas aqui no pré, mas agora com 22,5% de retorno. Em relação aos fundos imobiliários que ele tem aqui na carteira, a maior exposição é o MCRE11, 1,2% da exposição. Ele tem o GARI11 aqui também, tem o Gazit e o VGHF11 e tem aqui 22 outros fundos imobiliários pulverizados, formando 9,4% do patrimônio líquido em relação aos pulverizados e 14% aqui do total de fundos imobiliários. Já nas ações, 1,7% do patrimônio líquido do fundo, a maior exposição é para a Alus, mas ele tem aqui também a MRV, a Multiplan e a Iguatemi, e em relação às operações compromissadas, 3,9% do patrimônio líquido do fundo, 13 milhões. O patrimônio hoje total, 346 milhões, e em relação ao Mana 11, pessoal, é basicamente isso. Perfeito? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco também, muito obrigado. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Se este conteúdo foi relevante para você, deixe seu like, seu joinha e a sua inscrição, porque tudo isso é muito importante para a nossa produção de conteúdos para a comunidade de investimentos do YouTube. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Por hoje de Mana 11 é somente isso. Fraterno abraço a todos. Até mais.